Esta videoapresentação faz parte do curso de Química Online. Videoapresentação de Química Inorgânica. Conceitos básicos de Química. Vamos agora falar sobre os tipos de raciocínio. Basicamente, podemos dividir o raciocínio em dois tipos: o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Também são chamados de métodos de raciocínio. Okay? Método de raciocínio indutivo ou método de raciocínio dedutivo. O que mais interessa para você é diferenciar esses dois tipos de raciocínio, identificar quando você está utilizando o raciocínio indutivo e quando você está utilizando o raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo, nele é utilizado vários casos particulares, nós podemos falar como experimentos, ou você vai ter várias situações chegando posteriormente a um caso mais geral, a uma generalização. Já o método dedutivo, ele é o inverso. O método dedutivo, você já sai de uma generalização, ou seja, você usa uma generalização para analisar um fato particular, uma premissa menor, tá certo? Então, essa que é a diferença. Então, você tem que aprender a fazer análise. Você tem um caso particular ou várias situações onde você chega posteriormente numa generalização, num caso mais geral, você está usando o raciocínio indutivo. Já quando você sai de uma situação geral, você já tem uma premissa geral, para analisar uma premissa particular, uma premissa menor, você tem o raciocínio dedutivo. Vamos usar como exemplo: todos os homens são mortais. Os gregos já falavam, todos os homens são mortais. Bem, se todos os homens são mortais, eu posso afirmar, o cara vai morrer. Por que o cara vai morrer? Porque se ele é um ser humano, se ele é um homem, todo homem é mortal. Já existe essa generalização, todo ser humano é mortal. Então, logo, o caso individual dessa pessoa, eu posso deduzir que ele vai morrer. Então, neste caso, eu estou usando o raciocínio dedutivo. Notem, eu saí de uma situação onde eu tenho um caso geral, uma situação geral, para analisar uma situação individual ou particular. Analisando um outro exemplo, nós temos aqui diversos metais: ouro, latão, alumínio, ferro, prata, chumbo. Então, notem que são casos particulares, casos diversos. Cada um desses metais representa um caso. Foram feitos vários experimentos com cada um desses metais. Veja, cada um deles são casos particulares. Os experimentos mostraram que todos os elementos abaixo são bons condutores de eletricidade. Então, como foram analisados cada metal desse foi analisado em experimento, você tem aí casos particulares. Posteriormente, você chega através do raciocínio indutivo. Veja, raciocínio indutivo, você sai de uma situação particular ou de casos menores para chegar numa generalização. Então, o raciocínio indutivo, podemos concluir que todos os metais são bons condutores de eletricidade. Então, veja que isso aqui já é uma generalização que se chegou através da análise de cada caso desses metais. Então, esse é um outro exemplo de raciocínio indutivo. A partir desse mesmo exemplo, eu posso chegar num outro exemplo de raciocínio dedutivo. Então, veja, eu cheguei nessa generalização. Todos os metais são bons condutores de eletricidade. Vamos imaginar agora essa situação. Um elemento novo, recém-descoberto, acabei de descobrir esse elemento agora, é um elemento desconhecido. Como eu sei que esse elemento conduz corrente elétrica, eu posso deduzir, através do raciocínio lógico dedutivo, eu posso imaginar que esse elemento desconhecido é um metal. Como é que eu cheguei nesta conclusão? Eu cheguei nessa conclusão a partir
da premissa geral que nós já temos, que todos os metais são bons condutores de eletricidade. Então, como eu já possuo essa generalização, eu posso analisar o caso particular desse elemento desconhecido. Eu posso afirmar que ele é um metal baseado no raciocínio dedutivo. Então, temos aí mais uma situação, mais um exemplo de raciocínio dedutivo e indutivo. O mais importante para quem está aprendendo é diferenciar as duas situações. Vamos falar agora sobre a constituição do nosso universo. Podemos dizer que em nosso cotidiano, o nosso universo ele é formado somente de duas coisas, matéria e energia, sendo a matéria o principal objeto de estudo da química. Mas a química também trabalha com a energia, desde que a energia esteja envolvida nas transformações da matéria. Então, o nosso universo, de um certo ponto de vista, ele é formado apenas de matéria e energia. Quando há ausência total de matéria, nós chamamos de vácuo, ou seja, o vácuo é aquele local onde não há matéria nenhuma. Por exemplo, o espaço não tem nem o ar para respirar, não tem nada. Então, aí você tem o que nós chamamos de vácuo. Um dos princípios básicos do nosso universo diz: no universo nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Entendendo essa afirmativa, podemos dizer que toda a quantidade de matéria e energia que existe em nosso universo, ela é constante. Ela não aumenta nem diminui, pois nele nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Então, o que existe em nosso universo é apenas a transformação. A matéria, ela se transforma de um tipo para o outro, a energia também se transforma de um tipo para o outro, e existe também a transformação da matéria em energia. Vamos ver agora o que é matéria. Podemos definir a matéria como tudo aquilo que apresenta massa e volume. Então, se possui massa e volume, será matéria. A massa é a medida da quantidade de matéria. Então, veja, massa é a quantidade de matéria. Quanto mais massa, maior a quantidade de matéria. A massa ela é independente do tamanho. Você pode ter um corpo de tamanho menor, mas com mais matéria que outro de tamanho maior. Então, isso acontece devido à sua massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de matéria. O volume já é o tamanho do corpo, é a medida do espaço ocupado por ele. Podemos dizer de uma maneira bem simples que será o tamanho do corpo. O nosso planeta ele é principalmente um exemplo de matéria. A areia, a água, até o ar atmosférico, que esse ar aqui é um ponto muito importante, que apesar do ar você não conseguir ver, ele é matéria. Ele apresenta massa, apresenta volume. Um exemplo, uma experiência bem simples, consiste em colocar dois balões com massas iguais. Então, veja que eles estão no mesmo nível, então a massa é igual. Quando um dos balões estoura, a massa fica maior, nesse caso, o balão que ainda está cheio. Motivo, aqui tem o balão e o ar, então tem mais massa. Aqui só tem o balão. Então, é um experimento que mostra que o ar tem massa. É muito pequena a sua massa, mas ele tem massa. Além dele ocupar o volume, o espaço quando você enche o balão. Então, o ar é matéria. Apesar de não conseguir ser visualizado, ele é matéria. Ferro, vidro, gasolina, é um líquido, né? Ele é matéria. Oxigênio. Então, tudo isso que foi citado são exemplos de matéria. Nós vivemos em um mundo material. Vamos fazer agora uma pequena revisão do fundamental. É muito importante para você ter um bom rendimento em química, entender que alguns assuntos do ensino fundamental são importantes para você entender algumas relações na química. Por exemplo, você lembra que acabamos de estudar que matéria é tudo que tem massa e volume. Então é importante você conhecer as unidades de massa, pois massa
é a medida da quantidade de matéria. Quanto mais massa, mais matéria no corpo. As principais unidades de massa utilizadas aqui no estudo da química, não que só existam essas, existem outras, mas as principais são essas 4: miligrama, grama, quilograma e tonelada. É fundamental você saber a relação entre elas e principalmente transformar de uma unidade para outra. Muitas vezes, em algumas questões, o aluno ele erra justamente porque ele não faz a transformação adequada, ele não usa a unidade adequada. Então, vamos ver alguns exemplos. A tonelada representa, 1000 vezes o quilograma. Então, veja, a tonelada, para você transformar para tonelada, de tonelada para quilograma, você tem que multiplicar por 1000. Já para transformar de quilograma para grama, também você multiplica por 1000. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, você novamente tem uma multiplicação por 1000. E o grama para um miligrama, você também multiplica por 1000. É bem fácil de entender, já que é tudo por 1000. Aqui você multiplica. Existe um macete que ajuda você a não errar essas transformações. Existem outras formas. No nosso site, eu até coloco alguns vídeos opcionais lá que ensinam essas transformações com uma professora de matemática. Mas aqui existe um macete muito utilizado no ensino médio. Quando você passa de uma unidade menor, de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai sempre multiplicar. Veja bem, de uma unidade maior para uma unidade menor. Aqui a tonelada é maior e o quilograma é menor. Aqui o quilograma é maior e a grama é menor. Aqui, o grama, aliás. Aqui o grama é maior e o miligrama é menor. Então, toda vez que você passa de uma maior para uma menor, você vai fazer uma multiplicação. Aí fica fácil. Logicamente, quando você passa de uma menor já para uma maior, você não vai multiplicar. Você vai dividir, tá certo? Então, para eu transformar de miligrama para grama, eu tenho que dividir por 1000. Para eu transformar de grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. E se eu transformar de quilograma para tonelada, eu tenho que dividir por 1000, tá certo? Então, é um macete que ajuda. As unidades de volume, 3 podemos destacar aqui, que essas 3 são as mais importantes. O centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. O centímetro cúbico, ele é também equivalente ao mililitro. Então, veja bem, centímetro cúbico equivale ao mililitro. Essas unidades de metros cúbicos, decímetro cúbico ou centímetro cúbico, às vezes elas não estão presentes muito em nosso cotidiano. É mais comum você usar no seu cotidiano litros, mililitros, não é isso? Você vai ali comprar 2 litros de açaí. Então, litros e mililitros, elas são mais comuns em nosso cotidiano. Mas centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico são muito utilizados. Então, é importante você conhecer. Centímetro cúbico equivale ao mililitro e decímetro cúbico equivale ao litro, tá? Então, isso é muito importante. Ó. Se tiver em litro, é a mesma coisa que decímetro cúbico. Se tiver em mililitro, é a mesma coisa que centímetro cúbico. Elas são equivalentes. E a relação entre elas, novamente, da maior para a menor, metro cúbico equivale, tá? De metro cúbico para decímetro cúbico, você multiplica por 1000, tá? O metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? Do decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Novamente, nós podemos usar aquele macete de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai multiplicar. Novamente, o valor é 1000, que fica até fácil de você fazer essas transformações. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 1000, tá certo?
Perceba que também o inverso é a mesma coisa. Se você vai fazer uma transformação de uma unidade menor para uma unidade maior, você não vai multiplicar, você vai dividir por 1000. Ok? Então fica fácil, é importante você ter essa revisão. Existe um vídeo lá no meu site que você direciona diretamente para o YouTube alguns vídeos sobre este assunto, que é fundamental para a revisão, para entender melhor a química. Já que você vai trabalhar com matéria, matéria apresenta massa e volume. Chegamos ao fim de mais esta videoapresentação. Bom estudo para todos!